você que acredita que crescimento pessoal tem tudo a ver com a alegria de viver, então esse vídeo é para você, porque hoje eu vou entregar ouro. Meu nome é Fabiane Kiataki, eu ajudo pessoas comuns a terem mais alegria de viver no dia a dia. Ouro do crescimento pessoal é o tema de hoje. Guarda essa imagem do ouro, que depois, mais para frente, você vai precisar dela para entender todo o contexto. O crescimento pessoal é dividido, é separado do crescimento profissional, Fabi? É possível isso? Eles andam separados? Não, o crescimento pessoal, ele anda em conjunto, em paralelo, totalmente ligado com o crescimento profissional, porque é um crescimento de dentro para fora, onde nós, seres humanos, ganhamos mais conhecimento, entendemos como nós funcionamos e conseguimos aplicar isso no dia a dia. Então, o crescimento pessoal é isso, é a gente se conhecer um pouco mais, como a gente funciona e conseguir aplicar isso no nosso dia a dia. No meu ponto de vista, fluindo com muito mais alegria de viver. Tem vínculo com ganhos financeiros, Fabi, ou é separado? Completamente ligado. Quanto mais conhecimento eu tenho de como eu funciono, quanto mais eu consigo entender como o meu emocional funciona, mais eu consigo prosperar em todos os sentidos. Prosperar com sentimentos positivos, com mais abundância na área financeira, na área do emocional, na área dos relacionamentos, na área profissional. Tá tudo ligado, porque tudo parte do ser humano, na verdade, quando a gente consegue crescer, o lado pessoal, o lado emocional vem junto, o lado profissional vem junto, está tudo ligado, ok? E eu coloquei essa figura aqui, porque a internet é maravilhosa, né? Ela traz coisas incríveis pra gente. E quando eu fui buscar, estava lá, mencione o seu último crescimento pessoal. E aí, a anotação, a barriga. Eu espero que você não esteja nesse ponto, quando eu faço essa pergunta. Qual foi o seu último crescimento pessoal? O que você fez para você crescer no lado pessoal? Eu espero que a sua resposta não seja a barriga, ok? Explicar um pouquinho do que é resiliência emocional. O que tem a ver com crescimento pessoal? Tem tudo a ver. A resiliência emocional, ela é importantíssima para o nosso crescimento pessoal e que tem tudo a ver com a nossa alegria de viver no dia a dia. E eu vou contar uma história para representar essas imagens que eu trouxe aqui para vocês, que para mim fez todo sentido, me ajudou a guardar e a memorizar muito o que é a resiliência emocional. Então, uma pessoa em busca de crescimento pessoal foi buscar um sábio e eles estavam caminhando pela floresta, uma floresta grande, linda, tranquila, iluminada. E ela tinha passado por um grande temporal com vendaval. E eles estavam caminhando, sentindo aquele cheirinho gostoso da floresta, uma brisa fresca, todo aquele verde, caminhando perto de um rio calmo, sereno. E a pessoa que buscava, né, esse crescimento pessoal, viu uma grande árvore passando pelo rio. E gerou curiosidade, talvez um grande carvalho, se eu não me engano, aquela árvore grande, né? E ele questionou como uma árvore tão forte, tão resistente, não resistiu a uma tempestade, como um vendaval. E o mestre explicou para ele, né, em forma de metáfora, falando assim: olha aquele bambuzal lá na frente. No temporal, ele balançava até tocar as águas, mas agora ele já está todo pleno, alto e aparentemente no seu estado natural. Mas ontem ele estava tombando, tocando as águas. A nossa vida é assim. Os mais flexíveis e que conseguem retornar ao seu estado aparentemente natural são os que mais sobrevivem, são os verdadeiros resistentes. E quem é rígido, como aquele carvalho que você está vendo passar no rio,
ele acaba não tendo as raízes tão fortes e a sua inflexibilidade, a sua aparente força foi o que o fez tombar, porque ele não teve a flexibilidade de tombar e voltar como o bambu teve. E isso é a nossa analogia para a vida também. A resiliência emocional é exatamente isso. A gente receber o impacto dos ventos, ventanias da vida e depois voltar à nossa aparente e à nossa verdadeira, nosso estado natural, entre aspas, normal, um estado bom de fluidez, de alegria de viver. Eu gosto muito de mostrar essa escala, esse acelerador aí de emoções que eu acabei criando desse jeitinho para conseguir traduzir um pouquinho como que funciona o nosso emocional. Naturalmente seria isso. Veio a tempestade da vida, algo desafiador, perdi o emprego, veio a pandemia, enfim, estou numa situação difícil, é natural que a gente tombe e entre em contato com emoções que aparentemente não nos fazem bem, né? Mas elas existem, elas estão aí. Então é natural que a gente venha para um estado ruim, até péssimo. Nossa, caramba, aconteceu isso, veio a pandemia, eu não me sinto bem, perdi o emprego, não me sinto bem. É natural que a gente entre em contato com essas emoções e reconhecê-las é importante, dar nome para elas é importante. E aí depois vem a resiliência, a sabedoria, e a gente volta no nosso estado de ok, deixa eu ver o que eu vou fazer, o que eu vou aprender e deixa eu seguir. Então, por enquanto, é isso. É normal a gente entrar em contato com essas emoções, raiva, tristeza, desânimo. É normal, é natural, a gente vai sentir, porque nós somos seres humanos, nós temos dentro de nós todas as emoções aqui, a gente entra em contato com elas ao longo da nossa vida, né? E passando para cá, o que não é crescimento pessoal. Então, eu espero que tenha ficado claro o que é crescimento pessoal, o que é resiliência emocional. Qualquer dúvida é só colocar aqui, vai ser uma alegria ajudar a esclarecer. Crescimento pessoal, eu já passei por isso, gente, eu já fui esse gatinho aqui, eu já fui essa gatinha aqui, de estudar e não aplicar praticamente todo o conhecimento. Buscar informações em vários lugares diferentes, né? Assistir vários vídeos e não aplicar, ou aplicar muito pouco. Então, isso não é crescimento pessoal. Crescimento pessoal é realmente a gente aprender, aplicar e conseguir crescer, conseguir sentir essa diferença na nossa vida. E a primeira vez dirigindo, que eu coloquei aqui esse cachorrinho todo assustado, é exatamente para expressar o quão importante é a gente praticar o conhecimento. Então, conhecimento sem prática é só acúmulo de informações. Cuidado, tá bom? Esse slide ele foi montado para você como um alerta. Cuidado para não estudar muito, várias e várias coisas, e falar sobre tudo, mas realmente não sentiu, não vivenciou, não experienciou todo aquele conhecimento. Combinado? Guarda o cachorrinho. Toda vez que você lê 1, 2, 3 livros ou assistir um vídeo, ou até mesmo esse vídeo que você está assistindo agora, respira o que você pegou de bom e coloque em prática para você vivenciar, até para você saber se é bom ou não. Combinado? O que não é resiliência emocional é outro slide de alerta, de perigo, para você prestar muita atenção, ok? Resiliência emocional não é fingir que está tudo bem, não é ignorar as emoções, não é ficar igual esse rapazinho aqui com uma carinha tranquila, serena, passando que está tudo bem, mas por dentro está explodindo, está com raiva, está revoltado. Isso não é resiliência emocional, muito pelo contrário, é perigoso para a saúde. É perigoso, pode gerar doenças. Eu trouxe essa imagem da mulher. A pior cega é aquela que não quer enxergar, né? A pior cega é aquela que vê... Ih, cortei a imagem.
e finge que não vê. A resiliência emocional não é fingir que está tudo bem, não é passar para os outros que está tudo bem, não é fingir ser forte, é realmente sentir forte. É entrar em contato com as emoções, com raiva, com tristeza, com revolta, e depois você conscientemente conseguir ir mudando o seu estado emocional através dos seus pensamentos e comportamentos, ok? Combinado? E pode ficar tranquilo, tranquila, que eu vou passar dica para você no final, para você aplicar também, e vou explicar qual que é o ouro do crescimento pessoal para você não só entender, mas também aplicar. Por que é importante a resiliência emocional? Fabi, me conta, eu estou aqui me descabelando, por que é importante a resiliência emocional? A resiliência emocional é justamente por isso, porque prepara a gente para a vida. Eu coloquei esse símbolo do luto aqui e ele representa todas as perdas, todas as dificuldades, todas as situações difíceis que a gente passa na vida. Isso é inevitável, na verdade. A forma que a gente reage a essas situações que fazem toda a diferença. E a resiliência emocional, entrar em contato com aquelas emoções e voltar, o ser flexível, a pessoa mais adaptável é a que mais sobrevive, é a que mais se fortalece, é a que mais se sobressai e é a que mais consegue salvar pessoas, que eu coloquei aqui. Se você, deixa eu mudar aqui. Esse herói aqui, o bombeiro, representa... Você imagina que ele tem uma resiliência emocional? Você imagina que ele consegue ter calma no caos? Ter sabedoria o suficiente para ir lá no meio do fogo e salvar todas essas pessoas que estão aí nos ombros dele, representando, né? Essa pessoa que está pulando esse obstáculo, você imagina que ele tem resiliência emocional, que ele viu o obstáculo e não fingiu que ele existia e se enxergou ele muito bem para poder saltar por cima dele? Porque se a gente não tem resiliência emocional, a gente olha, se assusta e se entrega às emoções ruins, a gente vai sentir medo e vai travar. Né? A gente vai sentir medo do fogo, vai sentir medo do penhasco e vai travar e não vai conseguir salvar. Então, quanto mais resiliência emocional a gente tem, mais a gente consegue não só se ajudar, se salvar, mas também ajudar todas as pessoas que a gente ama. Né? Eu coloquei aqui um símbolo do infinito porque são infinitos exemplos que eu consigo colocar aqui. Quanto mais forte a gente é emocionalmente, mais a gente consegue acessar a alegria de viver, expandir essa alegria de viver para as pessoas ao nosso redor, para a nossa família, em casa, no trabalho, no dia a dia. Consegue salvar mais as pessoas, ajudar as pessoas, que o salvar não é só entrar no fogo, assim, literalmente. Às vezes uma palavra, uma conversa que a gente tem e consegue levar a sabedoria, a gente consegue salvar sim uma vida, mudar toda a trajetória de uma vida através de palavras, na verdade. Mas para quem é a resiliência emocional, o crescimento pessoal, Fabi, já que está tudo ligado, para quem é? Para todo mundo, do mundo, né? Porque prepara para a vida, simples assim. Quanto mais resiliência, mais a gente consegue curtir aqui a família e passar isso para as nossas próximas gerações, para os amigos, para a família. Se você é pai, se você é mãe, imagina o quão precioso é passar isso para os filhos. Nunca é demais a gente aumentar a nossa resiliência emocional para o nosso crescimento pessoal, ok? Nunca é demais esse olhar. E por que nunca é demais? Porque você está agindo preventivamente. Importantíssimo isso, não é verdade? Olha só, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Eu peguei essa informação em 5 de junho de 2019, para uma apresentação que eu fiz, uma palestra que eu coloquei aqui, aproveitei para essa apresentação para você. Outra matéria que passou no Hoje em Dia, também com base na Organização Mundial da Saúde, com mais de 12 milhões de doentes, o Brasil é o país mais deprimido da América Latina, infelizmente. Então, quando
você investe em resiliência emocional, em crescimento pessoal, quando você se fortalece, você está automaticamente se prevenindo de se tornar uma pessoa ansiosa, de se tornar uma pessoa depressiva. Se você já teve contato com ansiedade extrema, com depressão, ok, tudo bem, esse é o momento mais precioso ainda você acompanhar esse vídeo até o fim e entender qual que é o ouro do crescimento pessoal, justamente para você não cair novamente nessa depressão que que o mundo hoje sofre, que o Brasil sofre, para você não cair em ansiedade extrema. Se você nunca teve, excelente, levanta a mão para o céu, você está tendo a oportunidade de crescer agora, de começar essa onda de crescimento pessoal, se você já não está nessa busca, e se prevenir dessas doenças. Que doenças, Fabi? Todas as doenças que têm fundo emocional, bruxismo, gastrite, hipertensão, diabetes, dermatite, depressão. Ai, meu Deus, socorro, Fabi, como as pessoas normalmente chegam para mim, né? Hoje eu tenho a bênção, a alegria de poder ajudar pessoas, o ouro do crescimento pessoal. Agora, finalmente, Fabi, você vai falar disso, finalmente você vai entregar o ouro. Sim, finalmente eu vou entregar o ouro. Chegou o momento, olha que imagem linda, as mãos cheias de ouro para entregar para você. É isso que eu preparei, com muito amor, com muito carinho, porque eu acredito de verdade que isso vai fazer diferença na sua vida. É você conseguir olhar curioso para essa situação. Então vamos lá, respira para você poder assimilar toda essa informação. Fabi, como que eu posso olhar curioso para a situação, para as perdas, para as situações difíceis? Como que eu consigo uma resiliência emocional? Como que eu consigo ser o bambu e não um carvalho? Como que eu consigo essa resiliência de baixar e levantar? Né? É você desenvolver o olhar curioso, porque o olhar curioso vale ouro. Olha só essa pessoinha aqui com um olhar curioso, que eu posso aprender com a situação. Esse olhar curioso vale ouro, ok? Trouxe essa frase aqui que eu gostei. Aprendi que é com as grandes perdas que descobrimos a verdadeira força que existe em nós. E é isso, as grandes perdas nos proporcionam grandes conhecimentos. Como disse um aluno meu hoje, deixa a gente mais cascudo, né? Deixa a gente mais forte, mais força não tem a ver com inflexibilidade, como aquela metáfora lá da pessoa curiosa e do mentor, do sábio, né? O poder dos curiosos. Aquela pessoa que foi caminhar com o mentor, com o guru dela, ela tinha curiosidade de como crescer, ela foi buscar conhecimento. E essa busca de conhecimento do curioso é maravilhosa, é incrível. E jogar esse olhar curioso para as situações difíceis, para as perdas, é o verdadeiro ouro do crescimento pessoal. É o verdadeiro ouro. Respira para você assimilar todas as informações, se isso está sendo novidade para você. Se não está sendo novidade, excelente, é porque é importantíssimo reforçar, né? E eu coloquei aqui só essa pessoa aqui, com a mão assim na cabeça, porque o que não deve fazer nesse momento? Ouvir as críticas, porque quando a gente olha para um momento de perda, por exemplo, eu assinei um contrato péssimo há anos atrás e que eu tive grandes perdas financeiras, morais, e é normal de nós, seres humanos, olhar para aquela situação, eu olhar para aquela situação e falar, nossa, Fabiane, como você foi burra pessoa, como você foi inocente, você foi tão inexperiente, você devia ter olhado o contrato, você devia ter olhado levado o contrato para um advogado olhar, e aí a gente está seguindo um caminho errado, ok? Então, tá vendo? Até a expressão eu fiz parecida com a do cara, sem perceber, né? Por quê? Eu estava com um olhar crítico.
E esse olhar crítico dá um peso nas costas e gera culpa, gera raiva, gera revolta. Então não é esse o caminho da sabedoria, ok? O ouro é olhar curioso. Então a Fabiana assinou um contrato que teve grandes perdas financeiras e morais. O olhar curioso, quais perguntas que vêm? O que a Fabiana aprendeu com a situação? O que eu aprendi com aquela situação? Nossa, eu aprendi que é importantíssimo no próximo contrato eu levar para um advogado olhar com carinho. É importantíssimo eu ter a sabedoria de analisar um pouco mais a pessoa antes e não ensinando um contrato assim com uma pessoa que eu conhecia há pouco tempo. É importante, tá vendo? Tem leveza, tem um olhar curioso, percebeu a diferença? Se você não percebeu, se você não pegou direito a diferença, volta um pouquinho o vídeo e olha de novo. A leveza que tem em uma frase e o peso que tem na outra. Você devia ter feito isso, ok? Quantas vezes você já não fez isso na sua vida? Provavelmente você já fez. Se você parar um minutinho para refletir ou pausar o vídeo, pensa nas últimas perdas. No último namorado ou namorada que você perdeu, ou na última prova que você foi mal, ou na última entrevista que você não passou. Você teve o olhar curioso ou você teve o olhar da crítica? Excelente oportunidade para crescer, na verdade. Perdas, falhas, é igual a ouro, é igual a oportunidade. Respira se tudo isso é muito novo para você, mas assimila, se permita a usar esse ouro, o ouro que eu estou entregando aqui para você agora. Perdas, obstáculos, dificuldades, erros, falhas, tudo isso aqui, tudo isso que está aqui é ouro, é oportunidade. Respira e assimila. Ah, que delícia, adoro exemplos. Olha aqui, casamento. Pode ser que você já tenha passado por um casamento ou algum relacionamento, algum namoro que deu errado. O jeito curioso de olhar, usando o ouro. Nossa, que oportunidade que eu tenho agora de olhar com o meu olhar curioso. O que eu aprendi com aquele relacionamento? O que eu fiz que deu certo, que eu quero repetir num próximo? O que eu fiz que não deu tão certo, que eu não vou repetir num próximo? O que eu faria diferente? Vai gerar uma expectativa positiva para um próximo relacionamento. Se você olhou para esse relacionamento ou olha para aquele relacionamento que você perdeu e não deu certo, né? Entre aspas, se você olhou com olhar de crítica, você deve estar olhando com olhar de culpa, de raiva, de rancor, ou por você mesmo ou pela pessoa. E isso não é positivo, ok? Desenvolver o olhar curioso. Eu coloquei essa vozinha como exemplo, com essa netinha, eu subentendi, né, quando eu peguei essa foto da internet que era uma avó e uma neta, porque relaciona muito com a minha vida, né? Eu já perdi a minha vozinha amada, as minhas duas vozinhas amadas, né, tanto de pai quanto de mãe. E o olhar de crítica poderia me levar para um lado, puxa, a minha vozinha pro lado de pai, eu devia ter visitado mais, porque ela morava longe. Ou olhar de crítica para minha vozinha, que praticamente me criou, a mãe da minha mãe, né, me criou por um período ali da minha vida. Poderia gerar, nossa, eu devia ter estado mais com ela nos últimos dias de vida dela, que eu não tive oportunidade, eu não fui ficar com ela. Esse seria o olhar de crítica. Agora, o olhar curioso, ele gera uma expectativa, ele gera sentimentos positivos. O que eu aprendi com essas duas? Essas duas me ensinaram demais. A minha avó, por parte de pai, é um exemplo de mulher forte, de mulher que não se abate frente às dificuldades, uma mulher que vai, que faz, que foi a base forte da família. A minha vozinha linda, mãe da minha mãe, ela me ensinou todo esse olhar positivo, esse olhar de expectativa, esse olhar positivo, otimista, essa alegria de viver é dela, né? Ela me ensinou isso muito antes de eu começar
a querer estudar desenvolvimento pessoal e me envolver toda nessa área, ela já me trouxe esse legado. E por causa disso eu consigo deixar um legado melhor para os meus filhos. Então esse é o olhar curioso. O que essas duas pessoas lindas, né? É uma homenagem às minhas vozinhas e trazer para você um pouco da minha vida particular também. Esse é o olhar curioso, é o que eu trago delas, né? Talvez você tenha passado por violência, né, na sua infância. E o olhar curioso agora nesse momento que eu provoco você a desenvolver, o que eu aprendi com isso? Talvez por conta da violência na infância você seja hoje uma pessoa melhor. Talvez você jamais levante a mão para alguém porque você levou um tapa na sua infância e você não quer repetir isso. Talvez porque você sofreu agressões verbais, você tenha hoje mais cuidado em falar com as pessoas e tenham cuidado em não agredir. O olhar curioso é o que eu aprendi com essa situação. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor, a falar melhor ou a agir melhor com as pessoas porque eu passei por isso. Talvez esse seja um olhar curioso que você pode desenvolver agora. E aqui são só sugestões, porque você vai aplicar do seu jeitinho para a sua vida. Ok? E qualquer dúvida, escreve, coloca aqui, não fica com essa dúvida guardada aí, combinado? Mais um exemplo aqui, essa mulher incrível que criou o Instituto do Ayrton Senna, a perda do Ayrton Senna foi um marco, né, para o Brasil, e é da minha geração, né, eu vou fazer 40, eu tenho 44, vou fazer 45 esse ano, então para quem é da minha geração vai entender, né, foi uma perda, mas essa mulher incrível, ela gerou um Instituto Ayrton Senna, que ajuda mais de 60 mil pessoas. Então, assim, é uma ONG que ajuda muitas pessoas. E é só um exemplo, ok? Não é aqui para se aprofundar no que é um exemplo de que como ela pegou uma situação difícil, que é uma perda, e gerou algo incrível a partir daquilo. E eu coloquei esse outro exemplo aqui, essa pessoa sorridente, num momento muito, muito feliz. É um momento recente, praticamente, né, se for considerar aí alguns meses como recente, pegando o meu diploma de pós-graduação em hipnose clínica. É um momento super feliz. Então pensa numa criança, uma pessoa que já passou por depressão, que já pensou em suicídio, que já esteve dentro de um banheiro fechada, cheio de pensamentos horríveis dentro da cabeça, achando que era melhor sumir naquele momento. E eu já tinha 2 filhos pequenos naquele momento que eu pus aqui para você agora, expus, compartilhei com você que eu passei. E já tive crises assim de passar a noite sem dormir por conta de ansiedade. E conseguir chegar a esse estado de ajudar pessoas, de ajudar pessoas a terem mais alegria de viver no dia a dia. Hoje eu não só passei por isso, passei por depressão, por ansiedade, estou aqui agora nesse vídeo fazendo para você, tendo essa alegria aqui de passar esse conhecimento para você, como ajudo. Quantas pessoas, tem depoimentos aí na internet que saíram da depressão, conseguiram se libertar de remédios através da minha ajuda, conseguiram se livrar da ansiedade através da minha ajuda. Eu tenho a bênção de expandir, era algo que eu já queria, coloquei em prática, e eu consigo expandir isso da forma que eu sentia que devia fazer, e tenho a alegria de fazer isso. Então, assim, eu trouxe poucos exemplos, mas eu poderia ficar horas e horas trazendo vários e vários exemplos, ok? Combinado? Para te ajudar a afirmar essa crença positiva de que é possível, né? Ouro do crescimento pessoal é acreditar que situações difíceis são ouro, que situações difíceis são oportunidade. E depois que você viu, não tem como desver. Adorei essa foto que eu achei na internet. Depois que você viu, não tem como desver. Por mais que você não tenha assimilado totalmente, acreditado totalmente assistindo esse vídeo,
que o ouro do crescimento pessoal é acreditar que as situações difíceis são ouro na nossa vida, são oportunidades. Depois que você viu, não tem como desver. E se você chegou até aqui, esse ponto desse vídeo, parabéns para você. Eu fico muito feliz, Sintaneg, muito feliz, porque você conseguiu acessar, você tem a informação agora. E hashtag fica a dica aqui, que é a dica que eu tinha prometido para você. Escreve essa frase em algum lugar que você olha todo dia. Eu gosto de colocar os bilhetes, as frases que eu quero melhorar, reforçar, no espelho do banheiro. Põe um post-it lá. Não tem post-it? Pega um pedaço de papel, um pedaço de durex, dá o seu jeitinho, põe a sua frase lá, escreve com uma caneta ali que fica no espelho, dá o seu jeitinho. Falhas, dificuldades são ouro na minha vida. Coloca lá, porque aí a sua mente vai te ajudar a buscar esses exemplos, né? É simples, mas nem sempre é fácil. Aplica para as coisas pequenas e quando vier as grandes, você está mais forte, mais resiliente. Não espere as grandes, ok? Combinado. Depois que vier a grande, aí você fica, meu Deus, como que eu faço? Não treinou. Treina no dia a dia, treina no dia a dia, porque assim você vai se fortalecendo no dia a dia. E quando a gente tem mais resiliência emocional, a gente tem mais alegria de viver no dia a dia. Por isso que eu acredito de verdade que é fundamental trazer esse conhecimento para você, dar esse passo agora de mudar esse olhar e crescer, ficar mais forte, mais resiliente e sim acessar mais a sua alegria de viver no dia a dia. Está difícil sozinho, Fabi, está muito difícil. Faz tempo que eu estou em contato com sentimentos, pensamentos negativos e eu estou praticamente tombado lá naquelas emoções negativas lá. Tá muito difícil, pede ajuda, ok? Escreve aqui ou busca se você já tem algum terapeuta, se você já tem algum mentor, conversa com alguém que você gosta, que te ama. Converse com alguém que te ama para conversar um pouco, para desabafar, para digerir esse conhecimento. Busque ajuda, porque quando a gente busca ajuda, a gente acelera o nosso crescimento pessoal, a gente acelera a nossa melhora. Combinado? Não fica tentando fazer tudo sozinho. Certo? E pequenas decisões, como aplicar esse conhecimento que você teve agora nesse vídeo, fazem toda a diferença a longo prazo. A minha felicidade é ver você com mais alegria de viver e eu convido você a ser feliz agora, ser mais feliz agora. Bora ser feliz?